Alex já está liberado. Juliana, vê se liberou aí também. Juliana já está gravando. Alex, já conseguiu começar a gravar aí? Ótimo. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje, nós vamos começando. E aí, pessoal, fiquem cientes. E aí, avisa o pessoal que não está conseguindo ouvir, será gravado e depois será postado para a turma, tá? Deixa eu só pegar aqui a matéria de vocês de hoje. Deixa eu desligar aqui para não ter interferência, senão... Então, olha só, está lá postada para vocês a questão do trabalho intermitente e a questão do teletrabalho, tá? Eu vou solicitar algumas pessoas para ler para mim a CLT, tá ok? Então, por favor, pessoal, só abre o som para as pessoas que eu solicitar a ler a CLT, ok? Então, vamos lá. Nós vamos continuar falando da terminação do contrato de trabalho, tá? Quais são as causas possíveis da terminação do contrato de trabalho? É justamente as rescisões, sendo que nós temos vários tipos de rescisões. Dentre elas, rescisão de contrato por tempo determinado, rescisão de contrato por tempo indeterminado, rescisão de pedido de demissão, tá? Rescisão de dispensa sem justa causa, rescisão de dispensa com justa causa, tá? Todos esses são tipos de rescisões. O que vai acontecer? Vamos começar falando da rescisão de contrato por tempo determinado, tá? E nós vamos falar justamente de uma exceção. Qual é a exceção? A exceção, ela está contida lá no artigo 147 da CLT. Que, por gentileza, eu gostaria que o Tiago lesse para a gente. O artigo 147. Tiago, você tem como ler? Tenho sim, professora. Vamos lá, Tiago. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado, antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de conformidade com o disposto no artigo anterior. Tá. Com isso, pessoal, a gente verifica o seguinte: essa questão do artigo 147, que se refere a esta rescisão de contrato determinado, vai acontecer exatamente o seguinte: essa pessoa, ela vai receber todas as verbas que ela tem direito, tá? Quais são as verbas que essa pessoa tem direito? Saldo de salário, 13º, férias integrais e proporcionais com mais 1/3, tá? Então, esses serão os direitos
da pessoa que está sendo dispensada através de uma rescisão de contrato por tempo determinado, tá? E aí, o que ela não vai receber? Ela não vai receber justamente o aviso prévio. Mas, professora, por que ela não vai receber o aviso prévio? Porque o contrato dela diz exatamente quando começa e quando termina. Por dizerem quando começa e quando termina, significa o quê? Que tanto o empregado quanto o empregador sabe exatamente o dia que vai terminar. Então, se ambos sabem o dia que vai terminar o contrato, ele não necessita do pagamento do aviso prévio. Tá? Porque o aviso prévio eu só pago justamente na seguinte justificativa. É como se pegasse o empregado de surpresa. Quando ele pega o empregado de surpresa, aí sim, ele tem que receber o aviso prévio. Tá? Em outras palavras, é isso. Tá? Então, por isso que não tem direito o aviso prévio no caso de contrato por tempo determinado. Tá bom, Esther? Obrigada aí por ter avisado da Sara. Tá? O pessoal conseguiu entender isso? Conseguiram anotar quais são os direitos do empregado? Todo mundo conseguiu pegar? Respondam aí para mim no chat. Não? Tá, vou repetir, Renan. Vou repetir. Saldo de salário, direitos da dispensa, sem justa causa, com contrato de trabalho por tempo determinado. Tá? Saldo de salário, décimo terceiro, férias integrais e proporcionais, com mais 1/3 constitucional. Tá? A exceção, qual é a exceção? Anota aí. A exceção é o aviso prévio, tá? Contrato por tempo determinado, a pessoa está sendo dispensada, não tem direito ao aviso prévio. Ah, não tem problema não, Alex, não tem problema não. Que aí, de repente, a pessoa está indo por uma linha, aí, de repente, acaba não se perdendo. Não tem problema eu repetir, não, tá? Continuando. Um outro ponto que nós vamos pegar. Rescisão de contrato por tempo indeterminado, tá? Ou seja, se aquele empregado está sendo dispensado por tempo indeterminado, ele vai receber o quê? Todos os direitos, tá? Então, ele vai receber saldo de salário, férias integrais proporcionais com mais 1/3, 13º e aviso prévio, tá? Agora, vamos dar um pulinho lá no artigo 487. Vamos ler o artigo 487, caput, inciso 1º e 2º. Vou escolher outra pessoa aqui. Pessoal, quem não estiver conseguindo falar, também não tem problema, tá? Eu estou escolhendo aleatoriamente uma pessoa para ler para mim. Então, se a pessoa não estiver conseguindo falar, não tem problema. Bota no chat, professora, eu não consigo falar, tá? Vamos lá. Leandro, lê para a gente aí o artigo. Espera aí, Leandro, antes de você pegar aí, espera aí.
Tiago, mesmo que seja fora do tempo, ele vai ter outro tipo de multa, mas não aviso prévio, tá? O aviso prévio não tem direito, tá? Tem outros tipos de multa. Lê para a gente aí, Leandro. Quatrocentos e 87. Primeiro caput. Tá podendo ler, não, Leandro? Responde para mim no chat, se não puder ler. Leandro? Ah, tá. Na verdade, a gente precisa... Não, 187 não. É 487. 487, Renan. Tá, lê aí pra gente, Leandro. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com antecedência mínima. D. Tá, acabou? Esqueci de botar aqui. Sim? Tá. Então, vamos lá. Por que acontece isso, gente? Pelo motivo que eu acabei de comentar com vocês. Quando o contrato é por tempo indeterminado, eu não posso rescindir e ficar tudo por isso mesmo. Tá? Ou seja, tem que ter um tempo mínimo. E aí, lê para a gente o inciso primeiro e o segundo, Leandro, por favor. 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. Segundo, 30 dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Então, vamos lá. Regra geral, o que vai acontecer? Empregado? Renan, nós estamos falando agora por tempo indeterminado, tá? A gente falou por tempo determinado, a rescisão por tempo determinado. Agora nós estamos falando por tempo indeterminado. O que vai acontecer? Se eu dispenso esse empregado, tá? Eu vou falar para ele assim: fulano, a partir de hoje, você está sendo dispensado. E aí eu tenho que avisar para esse empregado: olha, o seu aviso prévio será indenizado. Ou eu falo assim para ele: olha, você está sendo dispensado, mas o aviso prévio será trabalhado. A escolha se será aviso prévio trabalhado ou aviso prévio indenizado, a escolha é do patrão. Não é o empregado que escolhe. Tá? Então, o patrão vai escolher, vai decidir se esse aviso prévio vai ser trabalhado ou se ele vai ser indenizado. Se ele for indenizado, o empregado não vai precisar mais voltar. Ele vai embora para a casa dele e aí vai marcar um dia para receber os direitos dele. Tá? Se for
trabalhado, esse empregado vai ficar pelo menos 30 dias trabalhando para a empresa, antes de ir embora para casa. E aí, nesses 30 dias, esse empregado, agora a opção já não é mais do empregador, a opção é do empregado. Desses 30 dias, o empregado pode optar por sair 2 horas antes do horário, tá? Ou então chegar 2 horas antes de começar o trabalho. Ou seja, essas 2 horas, ela pode ser tanto antes do horário, quanto depois do horário. Tanto faz, tá? Ou então, o empregado faz a opção de ficar 7 dias consecutivos em casa. Ok? Então, ó, repetindo, hein? No contrato, por prazo indeterminado, estou dispensando o empregado, sem justa causa. Estou dispensando esse empregado, então vai ocorrer o aviso prévio. Por quê? Porque ele está sendo dispensado. Vai ocorrer o aviso prévio, ele pode ser tanto trabalhado quanto indenizado. Esse aviso prévio sendo indenizado, o empregador vai pagar o valor do aviso prévio a esse empregado. Tá? Na rescisão, direto na rescisão. Se for trabalhado, ele vai cumprir o aviso trabalhando. Se ele vai cumprir esse aviso trabalhando, o que vai acontecer? Esse empregado vai fazer a opção ou sair 2 horas mais cedo ou ficar 7 dias em casa. Tá? Perguntas? Fernanda já está perguntando. Sim, Fernanda, se ele ainda continuar trabalhando, ele tem que continuar a receber os benefícios, normalmente, tá? Porque é continuidade do contrato. O contrato ainda não terminou. Ele só vai terminar quando? Quando do término do aviso, tá? Então tem que pagar sim. Tá? Assim como vale transporte, se estiver pagando um ticket de alimentação, tem que continuar pagando, não pode parar de pagar, não. Tá? Tem que receber normalmente. Agora, tem outra questão para falar com vocês. Alguns anos atrás, o aviso prévio era de no máximo 30 dias. Hoje, não mais. Hoje, o aviso prévio, ele pode ir até 90 dias. Tá? Se vocês quiserem saber com mais detalhes sobre a questão dos dias, a quantidade de dias do aviso prévio, basta vocês pegarem a nota técnica que tem no site do Ministério do Trabalho, MTE, tá? Se vocês entrarem lá e colocam assim, tabela. Aliás, se vocês jogarem no site, tabela do Ministério do Trabalho, vocês verão, já vai estar disponível para vocês. E aí vocês verão o seguinte. Leandro, se ele não pagar, justiça, para receber, tá? Que o correto é pagar. Se está sendo dispensado sem justa causa, o empregador é obrigado a pagar o aviso prévio. Se não for trabalhado, tem que indenizar. Tá? Se ele não pagar, só a justiça que vai fazer ele pagar. E aí, nessa tabela que eu estou comentando com vocês, o que acontece nessa tabela? Vocês vão verificar, de nada, Leandro, vocês vão verificar que a cada ano que passa,
a pessoa vai tendo direito a mais um dia de aviso prévio, tá? E aí vai aumentando, nessa tabela do Ministério do Trabalho que eu estou falando para vocês. Aí vocês vão verificar lá. Se vocês quiserem, se vocês estiverem no computador, já dá até para acessar e olhar. Aí vocês vão ver lá. Anos. Aí está lá a relação de anos que a pessoa trabalhou na empresa. Aí o aviso prévio, do outro lado, na outra coluna, aviso prévio em dias. Aí vocês verão quantos dias aquele empregado terá direito referente ao aviso prévio. Tá? Com 1 ano, 30 dias. Com 2 anos, 33 dias. E assim por diante. É só vocês olharem a tabela que vocês vão verificar. Tá? Isso aí, Renan, exatamente. Nota técnica 184 de 2012. Exatamente, tá? Sim, Fernanda. Se eu tenho o aviso prévio, se ele é trabalhador, obrigatoriamente eu tenho que descontar. Se o aviso prévio é indenizado, aí não tem desconto de INSS. Por quê? Porque ele é indenizado, tá? É o mesmo aviso, a gente está falando da mesma coisa. Mas o procedimento diferenciado dentro da empresa vai fazer com que se tenha ou não o desconto do INSS, tá? Então, é aviso prévio, repetindo, é aviso prévio, é trabalhado, vai descontar INSS, tá? É aviso prévio, é indenizado, não vai descontar INSS, tá? E aí, Renan, nessa nota técnica que você achou aí, você vai verificar. Fala aí para mim, o empregado que tem 5 anos, olha para mim e responde no chat. Ele tem exatamente 45 dias, tá? Então, se ele tem 5 anos de casa, ele vai ter 45 dias de aviso prévio, tá? E aí, como é que eu faço o cálculo do aviso prévio? Basta pegar o salário da pessoa, dividir por 30, e aí você encontra o salário de um dia. Encontrando o salário de um dia, você multiplica por 45. Aí você vai chegar ao exato valor do aviso prévio da pessoa. Tá? Repetindo. Cálculo do aviso prévio. Como eu faço? Pego o salário mensal da pessoa, divido por 30 e multiplico. No caso do exemplo do Renan, uma pessoa com 5 anos, multiplico por 45 dias. Estou passando para vocês, o Renan até, com muita gentileza, colocou ali o número da nota técnica, justamente porque alguns advogados, quando vão requerer isto na petição inicial, esquecem que as pessoas que têm mais de 1 ano, os dias da contagem do aviso prévio é diferente do que quem tem 1 ano só. E aí acaba perdendo dinheiro para o cliente e até para ele mesmo em questão de honorários, né? Porque enquanto menos o cliente recebe, menos o advogado recebe. Tá? Já vi muitas pessoas darem entrada em petição inicial e não colocar essa questão do aviso, achar que aviso prévio é de apenas 30 dias. E não é. A gente tem que ficar atento a isso aí, tá? Por quê? Porque antes de 2012, todo mundo era 30 dias. Tá? A contagem era um salário da pessoa. Sempre assim.
Mas de 2012 para cá, isso mudou. Mas mesmo assim, vejo muitas pessoas esquecendo desse detalhe, tá? Então, por isso que eu estou passando essa questão aí para vocês. Alguma pergunta com relação ao aviso prévio? Não? Ok. Agora a questão, a gente vai falar a questão das férias integrais, tá? Vou escolher mais uma pessoa para ler o artigo, é o 134. Deixa eu ver aqui, 134, deixa eu escolher aqui uma pessoa. Eliomar, você pode ler, por gentileza, o artigo 134? É justamente o artigo que fala das férias. Eliomar, pode falar para a gente? Ler para a gente o artigo 147? Eliomar, cadê o Eliomar? Não está presente, está ausente, Eliomar. Ah, tá. Achei, Eliomar. Eliomar, lê para a gente, por favor, artigo 147. Está na rua, Eliomar? Tá ok. Vou escolher outra pessoa. Fabiane. Cadê a Fabiane? Fabiane, lê para a gente, por gentileza. Não consegue? Tá. Tá bom. Deixa eu escolher outro. Esther. Calma aí, Mara, é porque eu tenho que escolher as pessoas. Espera aí que eu tenho que escolher as pessoas. Esther, cadê a Esther? Lê pra gente, Esther, por favor. Cadê a Esther? As férias serão concedidas ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Uhum. Obrigada, Esther. Pessoal, essa questão eu estou colocando para vocês pelo fato de que muita gente acha que quando completa 1 ano de casa, já tem que entrar de férias, tá? O artigo, ele deixa claro que a opção para dar as férias não é do empregado, é do empregador. Ou seja, eu, empregado, eu não posso escolher o dia que eu vou tirar as férias. Por quê? Porque o empregador é que tem que ver a necessidade da empresa
para verificar se vai liberar você para as férias ou não. Tá? E muita gente acha que porque completou 1 ano de casa, já tem direito às férias. Não é assim que funciona. Tá? Por isso que eu estou colocando isso para vocês. O artigo, pessoal, que a colega acabou de ler é o 134. O artigo é o 134. É 134. Peraí um pouquinho, peraí. O artigo é o 134, o que a colega acabou de ler. Isso aí, tá? Isso aí. Vou repetir, Raquel, vou repetir. Deixa eu só ver aqui o que a Beatriz está falando aqui. Isso, Beatriz. A pessoa tem 2 situações das férias, tá? É o período aqui que a gente chama de período aquisitivo, tá? E o período concessivo. O período aquisitivo é justamente o quê? O período aqui, aquele empregado vai ficar dentro da empresa e vai adquirir o direito às férias, tá? É o que a gente chama de período aquisitivo. E o período concessivo é justamente o quê? Aquela data que ele completou 1 ano mais 11 meses, tá? Então, o empregador, ele pode dar ao empregado, dentro desses 11 meses, as férias. Por quê? Porque a partir do momento que completar 12 meses novamente, aí o que vai acontecer? O empregador vai ter que pagar em dobro, tá? Então, é exatamente isso. Período aquisitivo é o período desde a data da admissão até ele completar 1 ano. Completou 1 ano, vem o período concessivo, que é o período que o empregador deve conceder as férias. Então, ele não é obrigado a... Completou 1 ano, no mês seguinte dá as férias. Ele pode pagar essas férias, conceder essas férias até 11 meses depois da data do primeiro ano dele, tá? Mas só não pode completar 12 meses para não dobrar. Professora, boa Oi. noite. Boa noite. E se acontecer de dobrar, o que acontece? Aí ele tem que pagar em dobro. Na hora de efetuar o pagamento, ele tem que pagar em dobro. Só que na prática a gente sabe que não acontece isso, né? O empregador pega um recibo de férias, dá para o empregado e faz ele assinar. Mas o correto é o empregado não assinar e questionar esse valor em dobro, tá? Que muitas das vezes é pago onde? Na justiça. Na grande maioria das vezes. Tá? Verdade, obrigado. Professora, Oi. então no caso seria 1 ano e 11 meses? Porque se completar, da data da admissão dele, completar mais 1 ano, aí vai ter direito a receber essas férias em dobro. Tá? É só completar os 2 anos. Completou 2 anos, já tem direito a receber em dobro. Agora, Raquel, eu falei, você já entendeu, né? Então tá bom. Que aí agora eu já tinha esquecido até o que eu falei antes, que você tinha falado aqui que não entendeu, mas aí agora você já entendeu, então tá bom. Professora. Oi. Fala, Robson. Só para mim te dar uma conectada aqui no entendimento. Com certeza, pode falar. Por gentileza. O concessivo, então, é com 12 meses e pode estender até 1 ano e 11 meses. Se passar disso, aí tem que ser em dobro. Não, olha só. Eu vou repetir para você, Robson. Vou repetir para você. Vamos supor, ele fez 1 ano de casa. Tá? Isso. Da data de admissão dele. Até Sim. 1 ano de casa,
Esse período é chamado de período aquisitivo, Ah, sim. tá? É aquisitivo. Esse período da admissão até ele completar 1 ano, tá? Peguei Esses aqui, ó. Entendimento. Esses 11 meses posterior a este ano é que a gente chama de período concessivo. Ah, tá certo. Se Tá? completar 2 anos, aí ele paga em dobro. Isso aí, isso aí. Ah, entendi. Peguei aqui o entendimento. Obrigado Conseguiu? pela gentileza. Nada. Consegui, obrigado pela gentileza. Pessoal, se tiver dúvida, pode perguntar. Não deixa para depois, não, tá? Pergunta agora. Eu estou aqui para isso. Dúvida é Não deixa dívida. de perguntar. Obrigado, professora. Nada, Obrigado. Professora, Oi. desculpa, mas tira mais uma dúvida. Ele completou os 2 anos. Nesse período ele vai pagar dobrado, mas o empregado ele vai poder, depois de 2 anos, escolher ou ainda fica a cargo do empregador escolher o dia que ele vai tirar as férias? Não, o dia que ele vai tirar as férias continua a cargo do empregador. Isso não se transfere ao empregado, não. Tá, obrigado. Nada. Tinha um outro que ia ler aí, que abriu o som. Quem foi? Robson, fecha o teu som aí, se você não for mais falar. Professora, Ah, por exemplo, se o empregador ele deixar passar esse prazo de 1 ano e de 12 meses, depois mais 11 meses, e aí ficam 2 anos. Ele paga essa multa e depois ele continua seguindo os dias sem dar as férias. Ele paga mais alguma coisa? não. Deu para Olha só. entender? Não chama de multa, não, porque não é uma multa, tá? Uhum. É exatamente as férias em dobro, tá? Tem que pegar o valor do salário dele com 1/3 e multiplicar por 2. É isso que ele vai ter direito. Porque olha só, eu sei que vocês, na prática, dificilmente um de vocês viu isso. Por quê? Porque geralmente o empregador não faz isso. Mas o correto é fazer. Se dobrou, o correto é pegar o quê? Um recibo de férias, pegar o salário da pessoa com mais 1/3 e multiplicar por 2. Tá? Eu sei que na prática, se um de vocês falar para mim que viu isso na prática, é muito difícil. Por quê? Porque a empresa não assume o erro. A empresa não assume o erro. Agora, quando a gente vai para a justiça, a gente já pede dizendo que é em dobro, porque já ultrapassou o prazo. Já ultrapassou o prazo. Tá? Tu conseguiu entender, Raquel? Sim, consegui. Então tá bom. Então, preste atenção, Eliomar. Uma coisa são as férias vencidas, outra coisa são férias em dobro. Tá? Venceu minhas férias. O que significa essa frase? Venceu as minhas férias. Venceu as minhas férias é porque eu completei 1 ano de casa. Tá? Agora, minhas férias estão em dobro. Aí sim. Significa o quê? Que o empregador não pagou aquele empregado naquele período concessivo que era para ter sido dado as férias e pago as férias. Tá? Então, toma cuidado com isso aí. Deixa eu ver aqui o que o Renan está falando. Exatamente, Renan, exatamente. O empregado ele vai ter direito àquelas férias que venceu e mais a outra que venceu novamente. É isso aí, Renan. Tá? Que aí já está estourando, porque como dobrou, já está estourando a outras férias. Exatamente isso aí que você falou. Deixa eu ver aqui agora o Eduardo. Exatamente, Eduardo. O empregador, ele tem que ajustar as férias com o funcionamento da empresa. O correto é o departamento pessoal, ele ter uma lista de pessoas, tá?
colocar o nomezinho da pessoa, isso para controle, tá, pessoal? Isso para controle, para a própria empresa não se perder das férias. Porque uma coisa é você ter 5 empregados e outra coisa é você ter 1.000 empregados e controlar as férias. Tá? Tem uma diferença enorme aí. Porque com 1.000 empregados, realmente qualquer empresa pode esquecer de dar férias para o funcionário. Então, o que eu, departamento pessoal, devo fazer? Eu devo colocar o nome de todos os funcionários da empresa, fazer um relatório do nome dos funcionários daquela empresa. É claro que hoje existem sistemas que fazem direto isso, sem precisar você fazer manualmente, mas caso não se tenha, caso o sistema não dê essa possibilidade, você mesmo pode fazer. Coloca o nome das pessoas, coloca a data da admissão das pessoas, tá? E coloca o vencimento das férias, o mês de vencimento das férias daquela pessoa, e coloca o prazo máximo que se pode conceder aquelas férias, que é o período concessivo, ou seja, quase completando 2 anos. E aí, o que você faz? Com isso, você consegue controlar exatamente as férias da pessoa, você está vendo a data da admissão dela, vê quando que vai vencer e quando que vai estourar aquelas férias para quê? Para justamente não pagar em dobro. Você consegue fazer isso. Tá? Porque com 5 pessoas é fácil você controlar, mas com 1.000 não tem como. Qualquer empresa pode passar desapercebido um funcionário, já que 1.000 funcionários vão entrar de férias. Tá? Então, existe essa possibilidade. Você tem como controlar isso. É possível esse controle. Tá? Deixa eu ver o que a Fernanda está falando. Professora, e quando você recebe, mas não pega os dias, não fica os dias em casa, somente recebe o dinheiro? Eu ia perguntar exatamente isso. A senhora está se referindo a pagamento de férias e não ao gozo dela, não é isso? Mas olha só, gente, deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês. O gozo tem que vir junto com o pagamento. O gozo tem que vir junto com o pagamento. Se vocês repararem, não sei se algum de vocês aí tem um recibo de férias em mãos, tá? Ou colocarem aí no computador, modelo de recibo de férias. Vocês verão que nesse modelo, seja ele qual for, ele vai ter que ter obrigatoriamente escrito nome do empregado, data da admissão, função, período a que corresponder. Ou seja, a que período que ele se refere? Período de gozo. Ou seja, quantos dias esse funcionário vai entrar de férias? E valor de pagamento. Além disso, no próprio recibo, onde o funcionário assina, tem que constar que aquele empregado vai receber aquelas férias 2 dias antes do gozo. Ou seja, uma coisa obrigatoriamente é associada à outra. O que eu estou falando para vocês é o procedimento correto. Agora, o que as pessoas e as empresas fazem é outro departamento. Infelizmente. Tá? Por quê? Porque a gente não faz recibo de férias sem dizer exatamente a que período que se refere, ou seja, o período aquisitivo, e isso que eu estou falando para vocês, que alguns até desconhecem, período aquisitivo e período concessivo. E vai estar lá, e vai ter obrigatoriamente que constar período aquisitivo, período de admissão, período concessivo, e que esse funcionário deverá receber com 2 dias antes de começar o gozo dessas férias. Tá? Então, uma coisa feita corretamente não pode estar desassociada de outra. Tá?
Mas eu sei muito bem, como as colegas relataram, que isso também acontece, mas que não deveria acontecer. Tá? Porque aí o que acontece? Quando o empregado ele assina esse papel, tá? Ele está dizendo que recebeu e que gozou. Ele está afirmando isso. Por quê? Porque o período está constando lá. Inclusive de gozo. O período está constando. Então, se está constando, está dizendo que você recebeu e que você gozou. E aí, como é que esse empregado vai provar que ele não gozou? Por quê? Porque aí, novamente, vem aquela questão. Vocês vão falar assim para mim, professora, basta pegar lá o cartão de ponto que vai estar assinado. Mas a empresa já vai ter avisado para você, ó, nesse período não tem que assinar ponto não, tá? É isso que acontece na prática. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando. Não, Fernanda, quando essas férias estão sendo dobradas, não significa que ele tenha que tirar tudo de uma vez, porque ele pode também, dependendo da data, ter um espaço ainda de tempo para que ele tire outras férias. E, na verdade, pode ser também que a empresa não queira pagar naquele momento, não seja da vontade da empresa colocar esse funcionário de férias e esperar mais um pouco. Nada impede, Fernanda. As férias, Leandro, as férias é feita da seguinte forma: é o salário da pessoa com mais 1/3. Tá? As férias é calculado assim, salário mais 1/3. Renan, o período aquisitivo é justamente o período em que o funcionário adquire o direito às férias. Adélia, infelizmente, é realmente isso que acontece, Adélia. Infelizmente. E aí, na verdade, como o empregado também não tem noção disso que eu estou comentando com vocês, o que ele vai fazer? Ele vai assinar. Só que se ele assinar esse documento dizendo que ele recebeu as férias, ele automaticamente está dizendo também que gozou. Se ele está dizendo que gozou, ele não vai poder pleitear nada na justiça. Por quê? Porque ele assinou. E vou falar uma coisa para vocês. O recibo de férias, ele obrigatoriamente tem que constar tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele não vem sem. O recibo de férias, ele vem completo. Ele vem dizendo... Agora não façam confusão, hein? Não vamos fazer confusão entre o recibo de férias e o contra-cheque. Recibo de férias é uma coisa, contra-cheque é outra. O contra-cheque, ele só vai dizer lá o valor e os descontos que foram efetuados e quanto que você vai receber líquido. Tá? Recibo de férias não tem nada a ver com contra-cheque. Contra-cheque é uma coisa, recibo de férias é outra. Professora, foi até bom a senhora mencionar isso, porque eu estava achando que... Só um minutinho. Oi. Só um minuto, deixa eu só concluir. Você não vai poder pegar o recibo de férias e falar que é um contra-cheque. Você pode, inclusive, solicitar um contra-cheque do recibo de férias. Por quê? Porque são duas coisas completamente diferentes. O recibo de férias, ele é completo, vem dando todas as informações do empregado. O contra-cheque, não. O contra-cheque só vem falando em valor, tá? Fala, a menina que entrou aí foi quem? Foi a Fernanda, não foi? Fernanda? Isso, Fala, professora, fui eu. Não, foi bom a senhora mencionar isso, porque eu achava que era a mesma coisa, contra-cheque do que o recibo de férias. Não, não é. Não é. Totalmente diferente.
Porque no recibo de férias ele vem falando tudo, especificando tudo isso que eu estou falando para vocês. É completamente diferente. O contra-cheque, porque o contra-cheque ele diz lá, férias, né? Mas ele fala férias, né? Relatando só o quê? Os valores. Não especificando o que está acontecendo, a que período que se refere. Espera aí, gente, devagar aí, porque tem muita gente falando aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui o da Mara. Devagar aí para mim conseguir responder para todo mundo. Espera aí só um minuto. Exatamente, Mara. Aí vem outros questionamentos que acabam acontecendo, por quê? Porque não foi feito da forma correta. Não foi feito da forma correta e prejudica o funcionário. Exatamente, Mara. E aí a gente tem que ficar atento a isso tudo, porque às vezes, que nem a Fernanda está falando, se ela não sabe distinguir o recibo de férias do contra-cheque, na hora desse empregado apresentar para você os dados, o que realmente está faltando, o que tem, o que não tem, ele vai acabar falando que realmente não tirou, mas no recibo vai constar que ele tirou e você não vai ter como provar aquilo ali. Então, até nisso, você vai ter que ficar atento. Negociar férias, gente, realmente é um negócio complicado. É um negócio complicado. Por quê? Porque você vai assinar uma coisa, né, que na verdade não está correspondendo à realidade. E a partir do momento que você assina, o que acaba acontecendo? Você está concordando com aquilo ali e está, vamos dizer assim, confirmando que tudo aquilo ali é verdadeiro. Você está confirmando isso. Então, essa questão que a Mara está comentando aí, da negociação das férias, realmente é uma coisa que você tem que ficar atento. Porque se você não ficar atento, você empregado vai ser prejudicado. Exatamente, Mara. Você vai questionar, você vai assinar o documento, você tem que olhar. É aquilo, corresponde a... ele está colocando aqui, eu estou recebendo R$5.000. Eu estou recebendo mesmo R$5.000? Tá, então eu assino. Mas se eu estou recebendo 2.500 e estou assinando 5.000, não tem como reverter isso, gente, em juízo. É muito difícil. É muito difícil. Tá? Então, você só pode assinar aquilo que realmente de fato está acontecendo. Ou então, você tem que, vamos dizer assim, confiar muito na empresa. A empresa me ajudou muito, então eu também vou ajudar. Tá. Mas aí é um risco que se corre. É um risco que se corre. Nada, Fernanda. O Renan está falando aqui que ainda não entendeu o valor das férias. O valor das férias, Renan, basta você pegar o salário, tá, da pessoa. As férias é o quê? É o salário mais um terço, tá? Um terço constitucional, que a gente chama. Como é que eu faço esse cálculo? Pego o salário, divido por 3. O valor que eu encontro é o valor de um terço. Somo com o salário. E aí eu vou encontrar o quê? Que a gente viu na semestre passado. Salário bruto. Aí, em cima desse salário bruto, vai ter o quê? Todos os descontos legais. Para quê? Para se chegar ao líquido. Tá? Ficou claro aí, Renan? Isso aí, Thiago. Exatamente. Tá?
a gente sempre tem que lembrar o seguinte, no semestre passado nós estudamos todos os descontos, vimos a questão do FGTS, né? E aí a gente tem que olhar salário mais 1/3, que é 1/3 constitucional. Pega o salário, divido por 3. Esse valor que eu achar é o valor adicional do 1/3 de férias. Pego esse valor e somo com o salário. A soma dos dois vai dar um valor bruto, que a gente chama de salário bruto. E aí faz os descontos que tiver que ser feito, diminui dos descontos, e aí vai receber um valor líquido. Que inclusive, no recibo de férias, vai ter que constar também. Por exemplo, aquilo que está escrito lá no contra-cheque, da forma que está escrita lá no contra-cheque, vai aparecer lá, férias. Ele não vai aparecer escrito salário. Por quê? Porque o que está se pagando é férias. Aí vai estar escrito férias. Depois embaixo vai estar escrito 1/3 constitucional. Aí vai aparecer lá os valores. Do outro lado vai aparecer os descontos que tiver que ser feito, seja INSS, imposto de renda, o que tiver, tá? E depois vai se diminuir o valor da parte bruta, do valor da parte líquida, do valor dos descontos para achar a parte líquida, tá? Eu acho interessante vocês entrarem no cursinho de departamento pessoal. Por quê? Os cursinhos de departamento pessoal dá essas noções na prática dos valores, tá? Então, se vocês quiserem um detalhamento maior com relação a esses cálculos, é interessante fazer um curso de departamento pessoal, tá? Que nesse curso de departamento pessoal, você tem noção genérica de tudo aquilo que acontece na empresa desde a data da admissão até a dispensa. Mara está falando que fez RH durante 10 anos, né? Mas muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. A começar pelo seguinte, Mara, RH, na prática, a gente vê RH e DP tudo misturado, tá? Mas o correto, vamos novamente aprender o que é correto. O RH, ele cuida da parte da entrevista, né? Cuida da parte da seleção e cuida do treinamento, tá? RH, ele é exclusivo para essas 3 situações. Enquanto DP, ele vai cuidar da parte prática, desde a assinatura da carteira do empregado até a saída dele. A Mara vai dar um curso aí para vocês, ó. Pois é, aí quer dizer, lá, e não é só lá não, Mara. Aqui no particular também as pessoas misturam tudo, RH com DP. Na verdade, empresas grandes têm RH e DP separado. Empresa pequena e de médio porte, geralmente as duas coisas, como diz vocês, aí num núcleo só, tá? Isso aí, porque o correto é ter o setor de RH, de recursos humanos, e o setor de departamento pessoal, que são totalmente distintos. O correto é ser totalmente distintos, tá? Um cuida apenas dessa parte de entrevista, seleção, recrutamento, né, e treinamento. E a outra não. A outra cuida realmente de DP. Tá? Continuando. Esse deu o que falar, hein, gente? Esse foi o 134. Quem vai ler para a gente o 135 é... Mara, lê para a gente aí. O 135.
Vamos lá, está dando para ouvir? Tá, sim, perfeitamente, Mara. Vai lá. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Redação dada pela Lei nº 7.414, de 9 de dezembro de 1985. Lê os parágrafos? Não, precisa não, precisa não. Então, olha só, gente. Esse artigo aí, eu nem comentei com vocês. Mas, na verdade, além de tudo que nós falamos, acabamos de falar, você, empregado, tem que saber que vai entrar de férias 30 dias antes. Ou seja, o empregador tem que comunicar ao empregado que ele vai entrar de férias 30 dias antes de ele entrar em gozo de férias. Entenderam? Então, além da comunicação, que obrigatoriamente deve ser feita 30 dias antes do gozo de férias, nós temos também a obrigação do pagamento dessas férias 2 dias antes do gozo das férias. Tá? É aquilo que vocês vão me falar, né? Mas, professora, não é isso que acontece. Mas é o correto. Lê para a gente aí também, Mara, o 145, por favor. 145. Minuto. Vamos lá. Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Redação da Lei 1535, de 13 de abril de 77. Isso, ou seja, está aí o embasamento legal para vocês terem certeza que realmente essas férias têm que ser pagas 2 dias antes do gozo, tá? O embasamento legal é esse aí, tá ok? Agora vamos voltar um pouquinho para trás. Mara, o 140, por favor, volta um pouquinho para trás, que ele vai estar falando das férias proporcionais. Vamos lá. Artigo 140. Os empregados contratados há pelo menos 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se, então, um novo período aquisitivo. Isso. Então, olha só. Todas as vezes que eu começo a trabalhar na empresa, tá? Completei 15 dias de empresa, eu já tenho direito às férias proporcionais. Então, eu não tenho direito às férias apenas quando eu completar 1 ano. Essas férias que eu completo 1 ano de casa, elas são chamadas de férias integrais. Tá? Férias integrais. Ou seja, eu completei 1 ano de casa, tenho direito a ela. Mas, se eu tiver menos de 1 ano de casa, eu também tenho direito às férias. E aí, qual o nome dessas férias? Férias proporcionais. Tá? Agora, lê para a gente, por favor, Mara, o 146. Artigo 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Isso. Então, olha só, cessação no nosso programa de disciplina é o mesmo que terminação, tá? Significa a mesma coisa. Ou seja, está tendo um rompimento de contrato. E aí, o que vai acontecer?
eu vou ter que fazer o pagamento efetivo dessas férias. Agora, lê para a gente, esse que você leu foi o 146, não é, Mara? Sim. Foi o 146? Agora, lê para a gente o parágrafo único do 146. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Então, olha só. Comecei a trabalhar dia 1º de agosto, tá? Fiquei 15 dias, significa que eu ganhei o quê? Conforme está escrito no parágrafo único, 1/12 de férias. Tá? Passei para o mês seguinte, fiquei mais 15 dias dentro do mês, já vou ganhar mais 2/12. Tá? Ou seja, completando os 15 dias, professora, mas aqui está escrito 14. A senhora está falando 15 por quê? Porque ele está falando ou fração superior a 14. O que é superior a 14 são 15. Tá? Então, vou completando 15 dias, mais 15 dias em cada mês. Conforme eu for completando, eu vou ganhando o quê? 1/2 de férias. A cada mês, completo 1/2 de férias. Sim. O mês redondo. Até chegar o quê? Meus 12/12. Quando chegar nos meus 12/12, significa que eu tenho 1 ano de casa. Ou seja, o fato de eu dispensar esse empregado antes dele completar 1 ano, eu, empresa, tenho que pagar o quê? Férias proporcionais. Desde que esse empregado não tenha sido demitido por justa causa. Repetindo. Completo 15 dias dentro da empresa, dentro do mês. Já tenho direito a 1/12 de férias. A cada mês que vai passando, eu vou completando 1/12, mais 2/12, 3/12, 4/12, até chegar a 12/12, que é justamente o quê? 1 ano de casa. Quando eu tenho um contrato que seja menor que 12 anos, eu chamo essas férias de quê? De férias proporcionais. Se eu tenho umas férias que ela é superior a 1 ano, eu chamo essas férias de férias integrais ou férias simples. Se ela chegou lá aos meus 2 anos, ela não será mais férias proporcionais, nem integrais, nem simples. Ela será férias o quê? Em dobro. Perguntas? Renan, se o empregado for demitido sem justa causa com menos de 12 meses, ele tem direito a receber férias? Sim. Que férias é essa? Exatamente, Mara, proporcionais. Tá? Ele tem direito a receber as férias, chamadas de férias proporcionais. Passou de 1 ano, a gente chama de férias integrais ou então férias simples. Tá? Passou são 2 anos, então as férias são em dobro. E na hora de pedir, a gente tem que dar o nome correto ao pedido, tá? Repetindo, menos de 1 ano, férias proporcionais. Mais de 1 ano, integral. 2 anos, em dobro. Ok? Fala, Mara, vai falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, Mara falou que não. Estejam à vontade para perguntar. Estou encerrando a nossa matéria por hoje.
Professora, Fala. tira uma dúvida. Uhum. As férias, ele tem um tempo para ele falar para o funcionário que ele está entrando de férias, 1 mês, certo? 30 dias, isso. 30 dias. Tem alguma lei que exige a obrigatoriedade dele avisar a dispensa do funcionário com um tempo relativo antes dele mandar embora? Porque geralmente é assim, o cara bota ele de férias, quando volta, olho da rua. Geralmente Verdade. é assim. É por isso, Cristiano, que foi criado o aviso prévio. A finalidade do aviso prévio é essa. Ah, tá. Entendeu? A criação dele, o objetivo dele é justamente esse. Por quê? Porque aí o funcionário fica esses 2 horas saindo mais cedo para arrumar outro emprego, né? Isso é a cabeça do legislador, vamos dizer assim. Esses 7 dias seguidos para correr atrás de emprego. Mas porque assim, quando o aviso prévio, você já foi, entendeu? Já foi. sim, Às vezes você nem cumpre o aviso, você já foi embora, já tá na rua, entendeu? Você avisa 4 meses antes, tivesse uma lei que amparasse isso, você tem os 4 meses que você está trabalhando, já sabe que vai ser mandado embora, mas aí sim, mas o aviso prévio às vezes você nem cumpre, já tá no olho da rua mesmo, entendeu? verdade. Obrigado, professora. Nada, Cristiano, nada. Não há, Mara, realmente não há garantia para o funcionário. Infelizmente, nesse sentido, não há. Seria interessante se os legisladores colocassem, né, até mesmo na reforma trabalhista, uma cláusula um artigo, um parágrafo, um inciso, alguma coisa, uma linha, né, nesse sentido. Mas, infelizmente, pelos legisladores que nós temos, não foi possível, gente. Boa noite, Robson. Boa noite, Ítalo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Saúde, Mara. Desculpa, é a minha filha que está aqui pertinho de mim. Então, saúde para ela. Depende da licença, Bruna. Depende da licença. Se for acidente de trabalho, você tem um período de estabilidade. Se for apenas auxílio-doença, não tem, não. Pode ser mandado embora sim. Até a próxima, Alex. Boa noite, Beatriz. Mais alguém? Professora, desculpa o atraso aí hoje, mas foi o trabalho. Sara, sem problemas. Eu visualizei ali o que você colocou no chat.